enquanto você sofre. O universo sorri. Descubra o o código antes que seja tarde. Introdução. A dor como alerta. Não como sentença. Você já se sentiu como se estivesse carregando o mundo nas costas. E o universo lá em cima é só observando, tipo você chorando no banho, e ele tomando um café, cruzando os braços e dizendo: mais uma vez, hein? Pois é. Essa sensação de estar lutando sozinho, nadando contra a corrente sem saber por quê, é mais comum do que parece. A gente cresce acreditando que sofrer faz parte. Que se a vida está doendo é porque tem algum mérito escondido ali. Como sei? A dor fosse um bilhete de entrada para o sucesso. Balela, a dor não é uma sentença, é só um alerta, um aviso, um sinal piscando igual farol quebrado na estrada dizendo: você está no caminho errado. Mas a gente, cabeça dura, prefere acelerar. A verdade é que o universo não está contra você. Ele só está jogando outro jogo. Enquanto você insiste em controlar tudo, em se agarrar àquilo que já devia ter ido embora, ele sorri, sutil, silencioso, como quem diz: quando você parar de resistir, vai entender. Não estou aqui para te ensinar a positivar a vida, nem pintar coaires num céu nublado. Estou aqui para te mostrar que tem um código, sim, um código escondido atrás do caos, por trás da bagunça que a gente chama de vida. E adivinha, ele não se revela para quem grita, esperneia ou quer tudo. No grit, ele se revela para quem ouve. A dor só existe porque você ainda não escutou. Pode parecer meio duro, mas olha só. E se cada sofrimento seu fosse como um alarme de incêndio interno? Não para te queimar, mas para te acordar. Te tirar do sono da mesmas. Sabe quando a alma grita e o corpo responde com ansiedade, insônia, raiva? Ou aquele vazio que não se explica? Então, o universo fala nessa linguagem estranha chamada dor, porque é só assim que a gente presta atenção. Mas calma, esse livro não é um manual de sofrimento. É um convite, uma chave, uma virada de jogo. Quero que você entenda de uma vez por todas que sofrer não te faz mais forte, te faz mais surdo se você não souber escutar. A força de verdade vem quando você para, respira e pergunta: o que é que eu ainda não entendi aqui? Esse é o código e ele está mais perto do que você imagina. A partir de agora, vamos juntos decifrar essa linguagem secreta do universo. E quem sabe, no final dessa jornada, você também vai sorrir com ele. E não mais apesar da dor, mas além dela, bora virar. Essa chave, o universo já tá sorrindo. Tá esperando só você. A vida desabando. E o universo tomando um cafezinho. Sabe aqueles dias em que tudo parece dar errado? Você acorda atrasado, o café derrama na roupa, o ônibus passa na sua cara, o celular cai no chão, a notificação do banco avisa que sua conta está no vermelho. E ainda chove. Pois é, aqueles dias em que você olha para o céu e pensa só: pode ser sacanagem. Você se sente o protagonista de um drama cósmico, tipo novela mexicana com trilha sonora de violino triste, e na sua cabeça tá todo mundo contra você. O chefe, a vida, o tempo, a sorte, até o universo. Mas e se eu te dissesse que enquanto você está aí, se afogando num copo de mágoa, o universo está só, sorrindo como se já soubesse do final feliz antes mesmo da história começar? Pode parecer cruel, né? Eu também achei. Já me peguei várias vezes resmungando: por que justo comigo? E era como se o silêncio do universo respondesse com um sorriso debochado. Aquela cara de quem diz: calma, criatura. Você só não entendeu o jogo ainda. A verdade é que a gente leva tudo pro pessoal. Atrasos, portas fechadas, pessoas indo embora, planos desmoronando, a gente interpreta como rejeição. Como se o mundo tivesse nos escolhendo para castigo. Mas olha só, e se na real fosse só o universo rearrumando as peças? Tipo um GPS espiritual recalculando a rota? Às vezes o caos é só uma faxina disfarçada. Já reparou que algumas coisas só deram certo depois que deu tudo errado? Aquele namoro que acabou e te libertou, aquele emprego que você perdeu e te empurrou para o seu verdadeiro caminho. Muitas vezes é só a embalagem torta de uma bênção em processo, mas no calor da dor a gente não vê, só sente e sofre. E esperneia, igual criança contrariada. Enquanto isso, o universo, sereno, paciente, sábio, sorri como quem diz: você vai entender. A grande virada acontece quando você para de lutar contra e começa a observar. Quando troca? Ou por que isso está acontecendo comigo? Por um que eu tenho que aprender com isso. Pronto. Aí o universo se anima. Finalmente você está começando a decifrar o C. A vida não é uma punição, é uma preparação. Então da próxima vez que tudo parecer desabar, respira, enxuga as lágrimas, tira o peso das costas e pergunta: o que é que eu ainda não estou vendo aqui? Porque pode apostar. O universo não está rindo de você.
Tá rindo pra você e esse sorriso tem mais respostas do que você imagina. Tá pronto pra escutar? Sofrer à toa ou ouvir o sinal? Eis a diferença que muda tudo. Já percebeu como tem gente que sofre? Sofre com gosto, com força, com raiva. Calm drama. Tipo novela americana com trilha de piano triste ao fundo e lágrima escorrendo no ritmo da música. Eu já fui essa pessoa. Achava que se tava doendo era porque eu merecia. Ou o pork era o meu karma, af. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou minha vida. Tem uma diferença gigante entre sofrer e receber um sinal. Sofrimento é quando você se agarra na dor como se fosse uma identidade. Você se define por aquilo. Eu sou assim mesmo, nada dá certo pra mim. Pronto, criou uma novela dentro da cabeça. Já o sinal é esperto. Ele só aparece pra te cutucar. Pra dizer, ei, tá indo pro lado errado, muda aí. Mas o que a gente faz? Ignora. Ou pior, dramatiza. Imagina que você está dirigindo. A luz do combustível acende. Aquilo é o quê? O sinal, né? Pra você parar e abastecer. Agora pensa. Você vê a luz e começa a chorar, arrancar os cabelos, gritar, por que comigo, meu Deus? Look here. Mas é exatamente isso que a gente faz com a vida. O sofrimento prolongado é quando você ignora o sinal e insiste no caminho errado. É como tomar remédio para dor de cabeça todo dia sem perceber que a dor vem do travesseiro duro. Resolve o travesseiro, não a cabeça. E olha, não tô dizendo que sentir dor é frescura ou que você tem que ser um robozinho, nada disso. Atende. Dor vem sim, mas vem para avisar, vem para ensinar. Ela bate na porta não para te destruir, mas para dizer: acorda, tem algo aí que precisa ser visto. O problema é que a gente quer continuar no automático, empurrando com a barriga, fingindo que tá tudo bem quando tá tudo virado do avesso. O sinal acende e a gente tapa com fita isolante. Mas o universo, meu amigo, ele não desiste fácil. Se você não escuta no sussurro, ele grita. E se não ouvir o grito, vem o tombo. A real é que sofrer é uma escolha depois de certo ponto. Porque o sinal continua lá, brilhando, piscando, implorando para você prestar atenção. A dor, professor, o sofrimento é a repetência. Então, da próxima vez que a vida te dá aquele tapa carinhoso com gosto de rasteira, pare e pensa, isso é um sofrimento ou um sinal? Porque quem entende o sinal muda o rumo. Quem ignora continua no looping eterno da dor. E cá entre nós, ninguém merece viver em reprise, né? Ou você aprende com aviso ou o aviso vira rotina, escolhe o que dói menos e transforma o que faz sentido. O universo só quer te mostrar o caminho certo. Só isso, e ele faz isso do jeitinho mais louco, curioso e perfeito que existe, através dos sinais. Tá ligado neles? Ou tá só sofrendo? E se o que parece ruim for só o código disfarçado? Você já teve aquela fase em que tudo dá errado? Tipo assim, você perde o emprego, o relacionamento desanda, o dinheiro some, a autoestima evapora e o universo parece estar de implicância com a sua cara? Pois é, já me senti assim também. Igualzinho, a sensação é de que tem alguma coisa errada com você, né? Como se o mundo inteiro tivesse recebido um memorando. Hoje vamos ferrar com a vida dessa pessoa aqui. Só que... e se eu te dissesse que nada disso é contra você? Que na real... pode ser só um código? Calma. Parece doido, mas vem comigo. Sabe quando um computador dá erro, mas na real é só porque você colocou um comando errado? Então, a vida é tipo isso. Ela obedece o que você pede, não o que você quer. E muitas vezes, a gente está pedindo dor sem perceber. Tá rodando um código travado, antigo, repetitivo, tipo aquele pensamento, nada dá certo pra mim. O universo capta e pensa, beleza, comando recebido. As coisas ruins não são maldições. São instruções decodificadas da sua própria mente. O universo é esperto. Ele não entrega presente embrulhado com laços se o que você vibra é medo, escassez, desespero. Ele entrega o que você emana, não porque ele é cruel, mas porque ele é preciso, matemático, impecável, impiedosamente justo agora. Pensa comigo. E se cada desafio, cada tombo, cada dorzinha chata no meio do peito for um aviso, um recado codificado dizendo: você ainda está fora de sintonia, bora corrigir. É como se o universo falasse em outro idioma. E você aí esperando que ele responda em português, não vai rolar. Ele fala, energia fala víbrico, fala a intenção por trás da intenção. Por isso, quando algo ruim acontecer, antes de se desesperar, se culpar ou brigar com o espelho, respira e pergunta: o que isso aqui está querendo me mostrar? Porque sempre tem uma mensagem. Sempre. É um código esperando para ser lido. E sabe qual é o pulo do gato? Quando você começa a decifrar, a vida muda de jogo. O que antes era castigo vira lição. O que era obstáculo vira ponte. Oh, que pressure. Injusto vira. Exato, nada acontece por acaso. Tudo acontece por código. E o mais incrível?
O programador é você. Talvez ainda sem saber, talvez ainda apertando os botões errados, mas você sempre foi. A pergunta é: vai continuar reclamando dos erros do sistema ou vai aprender a escrever o seu próprio código? Porque quando você entende isso, até as coisas ruins passam a fazer sentido. E, olha, isso muda tudo. Tudinho. Capítulo 1 menos a ilusão da luta. Quanto mais você corre, mais se afasta. Tem hora que a vida parece uma esteira ligada no maximum. Você corre, se mata de tentar, sua, chora escondido, faz tudo certo. E mesmo assim, nada muda. Pior, parece que quanto mais você se esforça, mais longe o que você quer fica. Já sente isso. Então senta, respira, porque esse capítulo é para você. Durante muito tempo, eu acreditei que quanto mais eu lutasse, mais eu mereceria vencer. Que era só apertar os dentes, segurar firme e continuar indo. É só que o real. E eu tava feito doido numa roda de hamster emocional. E o universo lá de cima só observando e pensando: esse aí ainda não entendeu o jogo. A gente foi ensinado que a vida é uma guerra, que tudo precisa ser conquistado com esforço, dor e sacrifício. Que se tá difícil é porque tá certo. Que se tá doendo é sinal de progresso. Mas e se essa ideia for só uma grande mentira? Uma armadilha bem montada para nos manter ocupados demais para perceber o óbvio? Porque deixa eu te contar. O universo não entende desespero. Ele responde alinhamento. E quando a sua energia está em pânico, correndo atrás de tudo ao mesmo tempo, tentando controlar o incontrolável, adivinha o que ele faz? Ele segura, ele trava, ele espera você parar de espernear e aprender a ouvir. É como tentar agarrar um balão de gás com as mãos suadas. Quanto mais você aperta, mais ele escapa. A luta, na maioria das vezes, é só barulho, movimento, sem direção, um teatro interno que a gente encena para não encarar o silêncio. Porque o silêncio é onde está a resposta menos e, vamos combinar, a gente morre de medo de ouvir o que ele tem a dizer. Mas fica porque nesse capítulo a gente vai abrir essa caixa preta da luta. Entender por que ela não leva aonde. Você quer chegar e descobrir o que acontece quando você para de correr e começa a andar no ritmo do universo. Spoiler, a mágica acontece no passo leve, não na correria cega. A mente teima, você sofre. O teatrinho do esforço e do controle. Vou te contar uma verdade que dói, mas liberta. A nossa mente é mestre em nos enrolar. E pior, ela faz isso com aquele jeitinho convincente, lógico, racional, que parece até verdade. Mas nem sempre é. A gente cresce achando que para conquistar algo na vida tem que sofrer, suar, ralar, até cair. Que quanto mais esforço, mais resultado. Que controle é sinônimo de segurança. E que resistir é o caminho para não desabar. Balela. Tudo isso é só teatro da mente tentando manter o papel principal no palco. Sabe por quê? Porque a mente morre de medo de perder o comando. Ela quer tudo sob controle, bonitinho, previsível. Mas o universo adora um improviso. Enquanto você tenta controlar cada passo, ele está lá fora, girando, conspirando, esperando você soltar as rédeas. Esforço demais nem sempre é poder. Às vezes é só desespero disfarçado. E a resistência, aquela sensação de estar empurrando uma porta que só abre para dentro. Você se desgasta tentando abrir o que só se abriria se você parasse de forçar. Já percebeu que quanto mais a gente quer controlar tudo, mais as coisas escapam pelos dedos? É tipo tentar segurar água com as mãos fechadas. A mente, coitada, acredita que se ela não estiver no comando, tudo vai dar errado. Ela não entende o poder de confiar, de soltar, de fluir. E olha, não é que o esforço seja o vilão da história. Ele tem um lugar dele, claro. Mas quando vira obsessão, vira prisão. Quando a resistência se instala, o caminho fica pesado. As coisas travam, a vida empoca. E você fica ali, achando que precisa fazer mais. Quando na real precisa fazer menos e sentir mais. A mente nos engana com argumentos lógicos, mas a alma fala outra língua, uma mais leve, mais fluida, mais sábia. E ela sussurra: ei, solta um pouco, respira, confia. Então, da próxima vez que você se pegar lutando, resistindo ou querendo controlar até o nascer do sol, pare e pensa, isso é real? Ou é só a mente com medo de soltar o volante? Porque olha, o caminho fica muito mais leve quando a gente para de brigar com a vida e começa a dançar com ela. Mesmo que de olhos fechados, mesmo sem saber a próxima música, a mente vai espernear, vai gritar, vai querer te puxar de volta. Mas se você seguir a leveza, é ela quem vai ter que aprender a confiar em você. Não o contrário. Tô fazendo de tudo e nada acontece. O drama da síndrome do esforço vazio. Tem dias que eu paro, olho pro teto e penso, mas meu Deus,
tô me matando de fazer tudo certinho, porque nada muda. E aí vem aquele silêncio desconfortável, como se o universo estivesse cruzando os braços, tomando um café e me olhando de canto de olho. Eu tava vivendo a tal síndrome do quanto mais eu faço, menos acontece, e olha, essa síndrome é traiçoeira. Ela começa devagar. Você acorda cedo, lê todos os livros, segue os gurus, faz curso, medita, visualiza, agradece, e mesmo assim, o resultado? Nada, nadinha, nem sinal de que a vida ouviu o seu esforço. É aí que a frustração entra com os dois pés no peito. Mas eu tô fazendo tudo certo? Você grita por dentro, até mesmo no banho, né? A sensação é que tem algo travado, imperado, e tem mesmo você, porque olha só, a gente aprendeu a viver como se a vida fosse uma máquina, faz isso, ganha aquilo, mas a vida, meu amigo, é mais parecida com uma horta doida do que com um relógio suíço. Você planta, rega, cuida direitinho, e o broto só aparece quando você já até esqueceu da semente. O problema não é fazer. O problema é fazer demais tentando provar que merece. Quando a gente entra nesse looping de fazer, a energia muda. O que era para ser leve vira desespero maquiado de produtividade. E o universo sente. Ele não responde ao seu esforço. Ele responde à sua frequência. E sabe o que tem por trás dessa síndrome? Medo. Medo de não dar certo. Medo de não ser suficiente. Medo de perder o controle. Aí você faz mais e mais para tentar compensar o que sente por dentro. O universo não lê suas ações. Ele lê a intenção por trás delas. Quanto mais você força, mais afasta. Quanto mais corre, mais se perde a saída. É contraintuitiva. Faça menos, mas faça com presença. Solte a corda. Confie no invisível. Pare de achar que você precisa merecer o que já é seu por direito. Essa síndrome grita na mente, mas o antídoto sussurra na alma, respira. Vive, solta. Porque no fundo não é sobre fazer mais. É sobre fazer com verdade. E deixar o resto com o universo que sabe exatamente a hora de entregar. Mesmo que por fora pareça que nada está acontecendo. Spoiler, está sim. Só que no tempo certo. Não no seu sofrendo à toa. Talvez você só não quis soltar o volante. Tá aí uma coisa que demorou para eu entender na vida. O sofrimento, muitas vezes, não vem da situação em si, mas da nossa teimosia em não soltar o controle. Sim, a dor está ali. Mas o que prolonga, machuca e esgota é a tal da resistência à entrega. Sabe aquela fase em que tudo está desabando e você insiste em segurar as pontas com a força dos dentes? Tipo, não posso perder isso, não posso deixar aquilo, não posso mudar agora. Pois é, eu já fiz muito isso. E quanto mais resistia, mais sofria. A gente acredita que entregar é desistir, que soltar é perder, que confiar no invisível é papo de gente iludida. Mas não é. A verdade é que o sofrimento se alimenta dessa nossa necessidade doida de controlar tudo, o tempo, as pessoas, os resultados, o amanhã e o universo. Bem, ele não negocia com ansiedade. Ele age no silêncio, na confiança, na entrega. Quando a gente resiste, ele para, fica quietinho, observando, tipo aquele professor que já deu todas as dicas da prova e tá só esperando você largar a caneta para enxergar a resposta. Sofrer é querer segurar uma maré com as mãos. É você tentando impedir a vida de mudar o pau que já está vencido. É como se cada lágrima fosse uma gota dizendo: você já podia ter soltado isso, sabia? Mas não. A gente segura. Por medo, por apego, por costume. A gente prefere o conhecido, que dói, do que o desconhecido, que pode libertar. E aí o sofrimento se instala. Fica ali plantado, como se dissesse: vou ficar aqui até você entender que é hora de se render. E render-se não é fraqueza. É sabedoria. É quando você diz: tá bom, universo, eu cansei de brigar. Agora me mostra o caminho. E ele mostra, sempre mostra. Mas só quando você para de espernear. O sofrimento só tem um papel: te lembrar que você não precisa lutar com a vida. Você só precisa dançar com ela. No ritmo, na leveza, na escuta. Então, da próxima vez que a dor bater na porta, pergunta pra ela: tô resistindo a quê? Porque a resposta, meu amigo, pode ser o início da sua liberdade. Capítulo 2 - o código escondido. Nas entrelinhas da realidade. Você já teve a sensação de que tinha algo por trás de tudo, tipo um plano invisível, um sinal, uma piscadinha do universo, mas não conseguia entender o que era? Como se a vida falasse numa língua que você não aprendeu ainda? Pois é, eu já me senti assim. Várias vezes, aliás, acordava, vivia, me frustrava. E no fim do dia pensava: cara, tem coisa aí que eu não tô enxergando. E sabe o que eu descobri que tem mesmo? Existe um código escondido nas entrelinhas da realidade, uma espécie de mapa invisível que tá o tempo todo tentando te guiar. Mas ele
não grita, ele sussurra. E o mais doido: esse código não aparece para quem está correndo demais, preocupado demais ou sofrendo demais. Ele se revela no silêncio, no detalhe, na pausa. Tá no acaso de um encontro, na frase solta de alguém, num livro que caiu da estante ou naquela intuição que você ignorou. A vida nunca fala diretamente. Ela manda sinais, símbolos, coincidências ou melhor, sincronicidades. Só que a maioria de nós está tão presa no piloto automático que nem percebe. Tá tudo aí bem debaixo do nosso nariz, mas a gente está ocupado demais tentando controlar o que é incontrolável. Esse capítulo é um convite para você olhar para o mundo com outros olhos. Olhos mais atentos, mais sensíveis, mais abertos. Porque quando você começa a decifrar esses códigos, meu amigo, a realidade nunca mais parece a mesma. É misticismo barato, nem papo esotérico sem pé nem cabeça. É sobre percepção, sobre enxergar o que sempre esteve ali, só que você nunca parou para ver. É sobre abrir a lente da consciência e dizer: agora eu estou pronto para entender o que antes eu só achava estranho. Então, bora juntos, porque a vida tá o tempo todo tentando te mostrar o caminho certo. Só que nas entrelinhas, e quando você aprende a ler, tudo muda, tudo mesmo. Tá tudo refletido aí, a vida só te mostra o que você vibra. Eu demorei, mas entendi. A vida não está acontecendo pra mim. Ela tá só me mostrando quem eu tô sendo. Meio doido, né? Mas faz todo sentido quando a ficha cai. Aquilo que a gente chama de realidade nada mais é do que um espelho gigante, refletindo o que está vibrando aqui dentro. E olha, não adianta fazer cara de santo por fora. Se por dentro você está cheio de medo, raiva, escassez, inveja ou insegurança, o universo não é bobo. Ele não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sente. Vibração não se esconde. E tipo Cairo, a gente até tenta disfarçar, mas uma hora aparece. Tudo que você vive é espelho do que você vibra. Ponto final. Se a vida anda te devolvendo escassez, rejeição, cansaço, portas fechadas, pode apostar. Tem algo aí dentro emitindo esse sinal. Sem drama, sem culpa, só consciência mesmo. Eu, por exemplo, já me peguei me perguntando por que tudo dá certo para os outros e para mim não. Até que percebi. Eu vivia num modo mental de comparação, de pressa, de cobrança. Vibrava escassez querendo colher abundância. A conta não fecha. É como tentar sintonizar um canal de música boa com o rádio travado na estática. Não. O que você recebe é compatível com a estação que você está transmitindo. Não adianta rezar por paz se você vibra ansiedade 24 horas por dia. Não adianta gritar eu quero amor se aqui dentro você vibra rejeição ou carência. Mas calma, isso não é para te assustar. É para te libertar. Porque se a vida está só refletindo sua vibração, então você tem o poder de mudar tudo, a partir de dentro. Sim, tudo mesmo. Quer ver mudança lá fora? Muda o sinal. Aqui dentro, começa a prestar atenção no que você sente quando pensa em dinheiro, em amor, em sucesso. Tá vibrando o quê? Medo ou gratidão, falta ou confiança, raiva ou leveza? A energia não mente. E o universo só devolve o que você manda para ele. Então a dica é simples, mas poderosa. Cuida da tua frequência como quem cuida da alma. Porque a vida não vai te dar o que você quer. Ela vai te dar o que você é. E quando você vira esse espelho para dentro e começa a se alinhar de verdade, aí sim, o reflexo muda e tudo à sua volta começa a florescer, quase como mágica menos. Mas é só vibração em ação. Tá pronto para trocar o canal aí dentro? Porque, meu amigo, o universo já tá pronto para mudar o filme. O universo não fala português, ele vibra. Sabe quando você tá rezando, afirmando, mentalizando, dizendo tudo bonito? E mesmo assim parece que nada acontece? Pois é, eu já passei por isso. Falava pedia, repetia, e o universo, silêncio absoluto, nem sinal de fumaça. Foi aí que eu saquei uma parada que mudou tudo. O universo não entende palavras, ele entende frequência. Não importa o que você diz da boca para fora, o que conta é o que você vibra de verdade lá dentro. E isso, meu amigo, não dá para disfarçar. É como conversar com alguém em outra língua. Você pode até falar alto, chorar, gesticular, repetir, mas se a pessoa não fala o seu idioma, ela não vai entender nada. Com o universo, é igualzinho. Ele não se guia pelo som da sua voz, menos ele sente o tom da sua energia. E olha só que doido, você pode repetir: eu sou rico 1000 vezes por dia. Mas se dentro de você tiver medo, culpa, dúvida, vergonha de querer mais, adivinha o que o universo capta? Isso mesmo, o medo. Não o mantra, não a phrase, mas o sentimento que você carrega por trás dela. A frequência é o Wi-Fi da alma. É ela que conecta você com as respostas como os sinais, com os acontecimentos que parecem coincidência, mas são pura sintonia. Quando você está em paz,
alinhado, leve, parece que tudo flui, né? Oportunidades aparecem, pessoas certas cruzam seu caminho, o tempo colabora. Agora, quando você está ansioso, desesperado, tenso, tudo dá errado, empaca. É frequência desalinhada. Então não adianta gritar para o universo que você quer uma vida incrível se por dentro você vibra medo de não conseguir. Ele não ouve o que você fala, ele sente o que você... E o mais mágico de tudo isso, você não precisa convencer ninguém nem provar nada. Só precisa mudar sua frequência. Como? Se conectando com o que te faz bem, vibrando gratidão real, não de fachada, escolhendo pensamentos melhores, se tratando com mais leveza. Porque quando você vibra na frequência certa, o universo entende e responde. Não pelo que você diz, mas pelo que você transmite. Então, antes de repetir aquela frase bonita, pergunta para si mesmo: o que eu estou sentindo enquanto falo isso? Porque no fim das contas, não é o som da sua voz que move o universo, é a música da sua vibração. E isso ele ouve alto e claro. Pensamentos piratas como sua mente sabota a conexão com o código. Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara foi isso. A maior sabotagem não vem de fora. Vem da cabeça da gente, sim, os pensamentos, esses carinhas aí que fingem que estão te ajudando, mas muitas vezes são os primeiros a te puxar para baixo. Sabe aquela voz interna que vive dizendo que você não é bom o bastante? Que vai dar errado? Que você está sonhando alto demais? Pois é, essa voz é tipo um antivírus desatualizado, que bloqueia tudo de bom que tenta chegar. E o pior, a gente acredita nela, enquanto o universo tá lá todo sintonizado querendo te mostrar o caminho. Voca tá se auto-sabotando com pensamentos minúsculos, repetitivos e cheios de medo. Resultado, a conexão com o código trava, fica tipo Wi-Fi com sinal fraco. Você até tenta, mas nada carrega. Pensamento negativo é igual areia movediça. Quanto mais você entra, mais afunda. E o problema não é pensar besteira de vez. Enquanto todo mundo pensa, o problema é quando isso vira padrão. Quando a mente cria um looping de dúvida, culpa, cobrança, comparação, e você nem percebe que já virou prisioneiro. E olha que loucura. O C-código do universo é limpo, claro, direto, mas a mente gosta de complicar. Ela inventa drama, cria cenário, roteiriza tragédia, tudo para manter você na zona de conforto. Mesmo que desconfortável, porque lá, ela manda, lá, ela te controla. Aí o que acontece? Você sente um sinal, uma intuição, uma faísca de vai. Mas o pensamento sabota com um e se der errado, e pronto. Você paralisa, desconecta, volta para o mesmo lugar de sempre. É tipo você ter a senha do cofre, mas não conseguir digitar porque a tela vive piscando o erro do sistema. E sabe quem programou isso? Você mesmo sem querer. Claro, a boa notícia é, dá para reprogramar. Dá para limpar esse campo mental e voltar a se conectar com o código que já está em você. Como? Começando por vigiar os pensamentos como quem cuida de um jardim, tirando as ervas daninhas da dúvida, da culpa, da pressa, e plantando confiança, presença e verdade. Porque no final das contas, o ser ele não está longe, ele só está bloqueado pelos pensamentos que você alimenta todo dia. Capítulo 3 menos o sorriso do universo. Quando você para, ele começa... Tem uma coisa que parece loucura quando a gente escuta pela primeira vez, mas é real demais. Quanto mais você corre atrás, mais o universo cruza os braços. E o contrário também é verdade. Quando você para, ele começa a agir... Doideira, né? Eu custei entender isso. Sempre fui daquele tipo que achava que tinha que fazer. Senão, nada ia acontecer. Vivendo na pilha, tentando controlar tudo, planejando até o imprevisível. E sabe o que eu ganhava com isso? Ansiedade, frustração e um universo olhando pra mim com cara de me avisa quando você terminar de atrapalhar. O universo sorri quando você para, quando você solta o controle, quando você respira e confia. Não é que você tenha que virar um preguiçoso zen que deixa a vida rolar sem fazer nada, menos longe disso. Mas tem uma hora que o esforço vira resistência. E é aí que a mágica trava. É como se a vida estivesse dizendo, enquanto você insiste em empurrar a porta que abre para dentro, e eu fico aqui, esperando você soltar, porque sim, o universo age quando você permite. E permitir não é cruzar os braços, é abrir o coração. Esse capítulo é um convite. Um respiro, uma pausa no meio da bagunça mental. Aqui a gente vai falar sobre o poder de parar. Parar de correr atrás do que já é seu. Parar de duvidar, de forçar, de querer controlar o incontrolável. Você vai ver que o universo não precisa de ajuda, ele precisa de espaço. E esse espaço só aparece quando você decide sair do meio do caminho e deixa ele fazer o que sabe fazer melhor. Surpreender. E o universo lá, tranquilão, enquanto você sofre. Já reparou que no auge da sua dor,
O universo parece estar em paz total, tipo você chorando no travesseiro, o peito apertado, o coração em pedaços. E o céu continua azul, os passarinhos cantando, a lua brilhando linda como se nada tivesse acontecido. Dá até raiva, né? Eu já me senti assim, do outro lado da vida, querendo que tudo parasse só um pouquinho, que o mundo me notasse, que o universo dissesse: calma, eu sei que você está sofrendo. Mas nada, nenhuma nuvem mais escura, nenhum trovão dramático, nenhum vento mais forte. O universo simplesmente não sofre com você. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por quê? Será que ele é frio, indiferente ou simplesmente não liga? A resposta, por mais maluca que pareça, é outra. Ele é sábio demais para sofrer. O universo não se desespera porque ele vê o que você ainda não vê. Ele não se apressa porque já conhece o final da história. Ele sabe que por trás do seu caos tem uma cura, que por trás da perda tem libertação, que aquela dor que agora parece insuportável é só uma parte do processo e não o fim. É como uma mãe que observa o filho caindo ao aprender a andar. Dói ver, dói, mas ela não corre para impedir, porque ela sabe que a queda faz parte do passo, que o tropeço ensina o equilíbrio. O universo é essa mãe silenciosa. Ele não entra no drama, mas também não te abandona. Enquanto você grita "por quê comigo?", ele sussurra "confia". Enquanto você se culpa, ele prepara o cenário. Enquanto você perde o chão, ele desenha asas. E não, ele não vai chorar com você, porque ele está ocupado te levantando menos mesmo que você ainda não perceba. A real é que o universo não sente pena, ele sente propósito. El Now teve como frágil, mas como forte. Não como vítima, mas como criador. Ele te respeita tanto que permite até o seu sofrimento, sabendo que você vai sair dele maior. Então, da próxima vez que o silêncio do universo te parecer frieza, lembra disso. Ele não sofre com você porque já está vendo você sorrindo lá na frente. E esse sorriso, esse sim, ele compartilha. Sem pressa, sem peso, no tempo certo. No tempo do amor, o sorriso do universo não é deboche, é direção. Já teve aquela sensação de que o universo tá rindo da sua cara? Tipo, você ali na pior, tudo dando errado, e parece que quanto mais você se desespera, mais ele dá aquela risadinha de canto. Pois é, eu também já achei que ele estava me trollando, mas um dia, no meio de uma crise existencial daquelas, me caiu uma ficha que mudou tudo. O universo não sorri por crueldade, ele sorri por sabedoria. E essa diferença muda completamente o jogo. Pensa comigo. Pra gente, sorrir no meio da dor parece maldade, parece insensibilidade. Mas pro universo, sorrir é sinal de que ele já viu o que você ainda não viu. Que ele está enxergando além do caos, que ele já sabe que essa fase vai passar e que vai valer a pena. O sorriso dele não é deboche, é clareza. É tipo quando o mestre olha para o aluno quebrando a cabeça num exercício e, em vez de ajudar na hora, só observa com aquele olhar calmo. Não porque não se importa, mas porque sabe que aquele esforço vai gerar aprendizado, que aquele momento de confusão é parte do entendimento. E, lá no fundo, isso é amor. Amor verdadeiro, não esse amor que passa a mão na cabeça. O sorriso do universo é confiança em você. Ele acredita tanto na sua capacidade de crescer, de evoluir, de despertar, que não se apressa. Ele não te entrega tudo de bandeja porque sabe que o ouro de verdade vem do caminho, não do prêmio final. É claro que, na hora da dor, a gente quer colo, quer resposta, quer mágica. Mas o universo, ele é mais sábio que isso. Ele não quer te salvar, ele quer te elevar. E sorrir, para ele, é a maneira mais amorosa de dizer: você vai conseguir, mesmo achando que não. Então, da próxima vez que sentir que o universo está rindo, respira fundo. Lembra que esse sorriso é sinal de que tem algo incrível sendo costurado nos bastidores. E que talvez, só talvez, o que hoje parece confuso, lá na frente vai ser motivo de riso. Também. Porque no final, o sorriso do universo não é para rir de você, é para te lembrar que você já venceu, mesmo sem saber. Nem lá, nem cá, o segredo cósmico tá na neutralidade. Se tem uma coisa que a vida vive tentando me ensinar, é isso aqui. O universo não se move por desespero, nem por ansiedade. Ele se move por alinhamento. E para alinhar de verdade, você precisa sair da pilha e entrar na neutralidade. É isso mesmo, aquele estado de paz interna onde você não gruda na vontade e nem foge do medo. No começo, eu achava que para manifestar algo, eu tinha que querer com força. Tipo, quero muito, preciso disso agora, universo, pelo amor de Deus. Mas quanto mais eu pedia assim, mais distante parecia ficar. Até que um dia, do nada, quando eu desencanei o que eu queria, simplesmente veio pluft, como mágica. Foi aí que entendi. A chave da manifestação não é o apego,
É a neutralidade cósmica. É aquele ponto no meio do caminho onde você deseja com leveza, mas não depende daquilo para ser feliz. Onde você sabe o que quer, mas não se desespera se demorar. Neutralidade não é frieza. É confiança. É tipo olhar para o universo e dizer, eu sei que vai vir. E se não vier agora, tudo bem também. E essa energia é música para os ouvidos do universo. Porque aí você mostra que confia no tempo das coisas, que está em paz com o fluxo e não tentando empurrar a maré com as mãos. Quando você entra nesse estado, você para de bloquear o que já é seu, porque o apego sufoca. A pressa atrapalha. E o medo fecha todas as portas. Mas quando você está neutro, está leve, está inteiro, as coisas começam a vir até você. Sem drama, sem esforço forçado, sem novela. E não é sobre desistir do que você quer. É sobre parar de mendigar o que já deveria estar fluindo. Quando você para de correr atrás, o que é seu começa a correr na sua direção. E tudo isso começa quando você escolhe a neutralidade como base. Então, se hoje você está aí vibrando forte, pedindo com toda a alma e nada acontece, experimenta fazer diferente, soltando, respirar, agradecendo, confiando. Porque no fim das contas, o universo não se impressiona com gritos, ele se alinha com calma. E nessa calma é onde a manifestação acontece de verdade. Capítulo 4, menos descobrindo o C, a linguagem que ninguém te ensinou. Vamos combinar uma coisa, ninguém ensinou pra gente como o universo realmente se comunica. Na escola a gente aprende português, matemática, história, mas e a tal linguagem da vida? Aquela que não sai da boca, mas fala direto com a alma? Cadê essa matéria no currículo? Pois é, não ensinaram. E é justamente aí que mora o tal do código escondido. Durante muito tempo eu achei que as coisas aconteciam por sorte, acaso, destino, sei lá. Mas depois de levar umas boas pancadas da vida e prestar mais atenção nos detalhes, comecei a perceber que tudo tinha um padrão, um sinal, uma mensagem ali só que em outra frequência. Tipo uma estação de rádio que você nem sabia que existia, mas quando sintoniza, tudo começa a fazer sentido. Essa linguagem do universo não é falada. Ela aparece num sonho maluco, numa frase que você ouve do nada, numa coincidência bizarra, numa intuição que você não sabe explicar. E olha, quando você aprende a identificar esses códigos, a vida vira outro jogo, porque você deixa de ser um passageiro perdido e começa a virar copiloto. Mas não adianta procurar esse código com a mente corrida, ansiosa, cheia de barulho. Ele só se revela no silêncio, na presença, na escuta interna. E o mais curioso é que ele já está aí ao seu redor agora mesmo. O problema é que a gente está ocupado demais tentando controlar tudo e por isso não ouve. Esse capítulo aqui é tipo um desbloqueio. Uma lanterna para te ajudar a enxergar essa linguagem que ninguém nunca te ensinou, mas que o universo fala fluentemente desde sempre. E olha, depois que você aprende essa língua secreta, não tem mais volta. Porque aí você não vai mais viver no escuro achando que está tudo contra você. Vai começar a entender que a vida sempre esteve falando com você. O tempo todo, procurando lá fora, o sempre esteve dentro. Sabe aquele momento em que você está se sentindo perdido, sem saber o que fazer, e começa a procurar respostas em todo canto? Livro, vídeo, curso, frase de Instagram, guru espiritual, tarô, mapa astral. Tudo vale. Eu já fui assim. Cacondo o tal secreto da vida. Como se ele estivesse escondido em algum canto do mundo. Mas aí veio o tapa de realidade. O seio não está lá fora, está dentro. E olha, isso muda tudo. A gente tem essa mania de acreditar que a solução está sempre no externo, que alguém mais sábio vai trazer a resposta, que o sinal está no céu, na lua, nos números. E não que isso não ajude menos, ajuda. Sim, mas a chave verdadeira está no que você sente quando para e se escuta. Porque é dentro que mora o portal. O seu corpo sente, a sua alma sabe. E o coração avisa. Só que a mente faz barulho demais, né? Ela inventa desculpas, cria dúvida, arruma o caos. Aí você passa mais tempo fugindo de si mesmo do que se ouvindo. E nessa fuga, fica lá, esperando pacientemente. É como procurar os óculos, que já estão na sua cabeça. Você roda, revira tudo, pergunta pra todo mundo. E no fim das contas, tava com você o tempo inteiro. O C-código da manifestação, da clareza, da direção, da paz. Menos tudo isso começa no silêncio interno. Quando você se olha com honestidade, sem máscara, sem pressa. Quando você deixa de lado a ideia de que alguém vai te salvar. E finalmente aceita que a sua bússola é você mesmo. Não estou dizendo que vai ser fácil, tá? Porque às vezes olhar para dentro assusta. Mostra bagunça, dor, traumas, medos. Mas é lá, no meio da confusão, que mora a resposta. A sua luz não se esconde do lado de fora. Ela só está esperando você se lembrar de que sempre esteve aí dentro. Então, da próxima vez que sentir vontade de correr para o mundo em busca de respostas, fecha os olhos
Respira fundo. E para dentro o que eu já sei, mas ainda não estou querendo admitir, porque, meu amigo, o código é seu. E ninguém mais tem a senha. Tá tudo aí, intuição. Sinais e sonhos que você sempre ignorou. Você já teve aquela sensação de eu sabia, depois de algo acontecer? Tipo uma vozinha interna que tentou te avisar, mas você ignorou? Pô, isso é a tal da intuição. Aquela amiga silenciosa que vive tentando te guiar mesmo quando você insiste em ir pelo caminho mais complicado. Eu já quebrei muita cara assim. E não para por aí. Vem aquela coincidência estranha, um número que aparece toda hora, uma música que toca bem no momento certo, alguém que te manda uma mensagem do nada. Essas são as famosas sincronicidades. E, meu amigo, isso não é acaso. É o universo mandando mensagem em código. O problema é que a gente vive tão no automático, tão acelerado, tão na vibe deixa que eu resolvo que não percebe. Os sinais estão por toda parte. Só que a gente aprendeu a duvidar do que sente e acreditar só no que vê. Resultado? Passamos batido por respostas que já estavam piscando na nossa cara. E os sonhos então? Os sonhos são tipo a Netflix da alma. Cheios de metáforas, símbolos, mensagens escondidas. Tem noite que parece filme maluco, mas quando voca, para refletir. Percebe que ali tem um recado claro, algo que sua mente acordada não estava deixando passar. A verdade é simples. O universo sempre falou com a gente. Só que ninguém ensinou a linguagem dele. A gente aprende português, inglês, espanhol. Mas a linguagem do invisível? Essa aí a gente só entende quando começa a silenciar por dentro. E olha só que loucura. Tudo o que você está buscando já tentou chegar até você. De alguma forma. Seja por uma intuição que você abafou, por um sinal que você ignorou, ou por um sonho que você esqueceu ao acordar, tá tudo aí, sempre esteve. O segredo é aprender a prestar atenção. Mas o que sente, confiar mais no que parece nada a ver, observar o que se repete, o que te chama, o que o Max contigo. Porque a vida fala o tempo todo só que baixinho. Então se hoje você tá aí esperando uma resposta, um empurrão, um sinal claro, olha de novo. Pode ser que ele já tenha passado mais de uma vez e você nem viu. A intuição sussurra, as sincronicidades piscam. Os sonhos gritam. Os sinais. Bom, os sinais estão por toda parte. Só falta você começar a decifrar o que sempre esteve aí. Silêncio. O tradutor oficial do invisível. Tem coisa que a gente só entende quando o barulho acaba, o celular para de apitar, a mente sossega e o coração finalmente consegue falar. O silêncio, meu amigo, é o verdadeiro tradutor do invisível. Ele é tipo aquele intérprete que entende a linguagem do universo e traduz para você, mas só se você estiver disposto a ouvir. Eu demorei para perceber isso. Sempre fui de querer respostas imediatas, sinais e claros, aquela plaquinha piscando é por aqui. Mas descobri que as melhores respostas não gritam. Elas sussurram. E para escutar esses sussurros você precisa silenciar. O universo fala no intervalo. Entre um pensamento e outro. Entre a dúvida e a rendição. Entre o caos e a pausa. Só que a gente vive com medo do silêncio, né? Liga a TV, põe música, rola o feed, qualquer coisa para não ter que encarar o vazio. Mas é nesse vazio que a mágica acontece. É no silêncio que a intuição se revela. É lá que o insight chega do nada, que a ideia boa brota, que o peso sai das costas sem explicação. Porque quando você silencia por dentro, abre espaço para a sabedoria entrar. Não a sabedoria da lógica, dos livros dos outros. A que já mora em você e só estava esperando você parar de se distrair. Silêncio é presença pura. É conexão direta com o invisível, com o campo, com o código, com tudo aquilo que não dá para ver com os olhos, mas dá para sentir com a alma. E onde mora o sim, o não, o espera, o segue em frente. Então se hoje você está confuso, perdido, buscando clareza, faz um teste. Desliga o mundo por uns minutos. Senta com você mesmo. Respira. Aguenta a vontade de fugir. E só observa. Porque às vezes, a resposta que você tanto procura já está dentro do silêncio que você tanto evita. E o mais louco, no silêncio tudo fala, até o que não tem voz. Capítulo 5 menos desprogramando a dor, quando sofrer vira. Escolha, vamos falar de um assunto que muita gente evita, mas que todo mundo sente. A dor, aquela que chega sem avisar, se instala sem pedir licença e parece que vai morar com a gente para sempre. E por muito tempo achei que era normal, que fazia parte do pacote da vida. Até que um dia eu entendi uma coisa que me virou do avesso. Sofrer é diferente de sentir dor. E sim, sofrer pode virar uma escolha. Calma. Não tô dizendo que é fácil, nem que é só pensar positivo e tá tudo resolvido, longe disso. Mas o que aprendi na marra foi que a dor é inevitável. O sofrimento não. A dor vem menos, às vezes forte, às vezes silenciosa. Mas o sofrimento a gente alimenta, repete, abraça e carrega como se fosse um troféu de sobrevivência.
E sabe por quê? Porque a gente foi programado para isso. Desde cedo ouvimos que a vida é dura, que crescer dói, que quem ama, sofre, que nada vem fácil. Essas frases se instalaram na nossa mente como vírus invisíveis, rodando em segundo plano e sabotando tudo. Resultado? A gente normaliza o peso, acostuma com o fardo e até sente culpa quando tá leve demais. Mas deixa eu te contar um segredo libertador. É possível desprogramar essa dor. É possível romper com essas crenças e soltar o drama que a gente repete sem perceber. E quando isso acontece, nossa, que alívio. Parece que o corpo respira, a alma sorri e o coração diz, finalmente. Esse capítulo é um convite para olhar para a dor com outros olhos, não para negar o que sente, mas para reconhecer o que pode ser curado, ressignificado e liberado. Porque tem dores que já cumpriram o papel, só que a gente continua segurando, como se não soubesse viver sem elas. Tá na hora de reprogramar, de escolher a leveza, de transformar o sofrer em aprendizado e seguir mais leve. Porque a dor vem, mas o sofrimento só fica se você deixar. E talvez, só talvez, você não precise mais carregar isso tudo. Bora descobrir juntos, a dor bate. Sim, mas o sofrimento, será que fica porque você deixa? Vamos falar a real, a dor é inevitável. Ela chega, bate forte, bagunça tudo e às vezes parece que vai te engolir. Já passei por isso. E sei como é acordar com o coração apertado, a mente pesada e o corpo querendo sumir do mundo. É real, é intensa e ninguém tá imune, mas aí vem aquela pergunta que muda tudo. Será que o sofrimento é opcional? No começo, eu torci o nariz. Como assim opcional? Tô aqui me arrastando e tão dizendo que a escolha é minha, mas com o tempo, e depois de muito tropeço, percebi que sofrer é o que a gente faz com a dor. Depois que ela chega, a dor vem, ponto, não. Tem como escapar. Pode ser uma perda, uma decepção, um medo, um fim. Mas o sofrimento, esse a gente alimenta, com pensamento repetido, com apego, com aquela mania de repassar a cena 1000 vezes na cabeça, como se fosse mudar o final. É como cair e se machucar. Cair foi inevitável. Doeu, mas ficar ali no chão, revivendo a queda, apertando o machucado e dizendo por que isso aconteceu comigo, isso é escolha. Dura de admitir, eu sei, mas é libertador quando a ficha cai. A gente não escolhe o que acontece, mas pode escolher como atravessa o que acontece. Pode olhar para a dor e perguntar, o que você veio me mostrar? Em vez de brigar com ela, pode respirar fundo e seguir, mesmo que com o coração remendado. Pode não se apegar à dor como se ela fosse parte da sua identidade. E olha, não é sobre fingir que não está doendo, tá? Muito menos sobre ser forte o tempo todo. É sobre parar de transformar dor em moradia. É sobre sentir, aprender e deixar ir. Porque segurar a dor por muito tempo é como carregar um saco de pedra, achando que um dia ele vai virar flor. Spoiler, não vai. Então sim, a dor é real. Mas o sofrimento, meu amigo, pode ser escolha. E quando você entende isso, algo muda. Você começa a tirar o peso do peito, soltar os gritos presos e respirar com mais leveza. Porque no fim das contas a dor te visita, mas o sofrimento só fica se você deixar a porta aberta. Raiz podre, vida travada, as crenças que fazem você rodar em círculos. Já se perguntou por que certas coisas vivem se repetindo na sua vida? Tipo aquele relacionamento que começa igual, termina igual, ou aquele dinheiro que entra e some do mesmo jeitinho, parece déjà vu. Mas a verdade é outra. Isso é só reflexo de crenças enraizadas que você nem percebe que carrega. Eu demorei para entender isso. Achava que o problema estava no mundo, nas pessoas, nas circunstâncias, mas um belo dia depois de quebrar a cara pela 1000ª vez, caiu a ficha. O que estava travando a minha vida estava plantado dentro de mim. Sério, a gente cresce ouvindo um monte de coisa que vai se fixando lá no fundo, tipo raiz mesmo. E pior, essas raízes criam padrões, ciclos, repetições. Dinheiro não dá em árvore. Homem não presta. Quem ama, sofre. Para ser alguém na vida tem que suar sangue. Já ouviu alguma dessas? Aposto que sim. O problema é que a gente não só ouve. A gente acredita. E quando acredita, começa a viver de acordo com aquilo. A mente cria um sistema automático que te faz escolher as mesmas situações, atrair os mesmos cenários e se sentir da mesma forma. Tipo uma programação invisível que manda em tudo. É como se a sua vida fosse um filme repetido e você nem percebeu que está assistindo a reprise. Mas tem jeito sim. Primeiro você precisa identificar a raiz. Parar e perguntar de onde vem essa ideia que eu tenho sobre mim, sobre o mundo, sobre o que é possível. Depois disso vem o mais poderoso. Decidir replantar. Trocar as crenças que limitam por crenças que libertam. Não é mágica instantânea, mas é libertador. Porque quando você arranca a raiz errada, o ciclo para de repetir. A vida começa a fluir diferente. E de repente aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Não porque o mundo mudou menos, mas porque você mudou por dentro.
Então, se você está vivendo o mesmo problema pela terceira, quarta, 10ª vez, para tudo. Talvez o que precisa mudar não é o cenário. É a raiz que você deixou crescer em silêncio. E se você tiver coragem de cavar fundo, pode apostar, vai encontrar mais liberdade do que dor. Muda o filme aí dentro, que a vida muda aqui fora. Já parou para pensar que talvez a vida que você está vivendo hoje é só um reflexo do filme que está passando aí dentro da sua cabeça? Pois é, foi um choque quando percebi isso. Porque por fora eu estava tentando mudar tudo. Pessoas, trabalho, cidade, rotina, mas por dentro o roteiro era o mesmo de sempre. O mundo só muda quando a história interna muda primeiro. A gente anda por aí querendo que as coisas melhorem, que a sorte vire, que algo mágico aconteça, mas se o roteiro mental ainda está cheio de drama, medo, escassez e dúvida, não tem mágica que aguente. Você pode até trocar o cenário, mas o personagem principal continua reagindo igual. E o final, sempre parecido. O seu pensamento cria a trilha, a emoção escolhe a direção. E a ação confirma o destino. Simples. Assim, se dentro de você existe um script que diz, eu não mereço, eu sempre me lasco, nunca dá certo pra mim, pode ter certeza que sua realidade vai dar um jeitinho de provar que isso é verdade. Mas aqui vem o poder real. Você pode reescrever esse roteiro, pode trocar as falas, mudar o enredo, criar um novo final. E quando faz isso de forma consciente, começa a perceber que as situações mudam. As pessoas respondem diferente e as oportunidades aparecem do nada. Não é bruxaria, é vibração. É coerência. O universo responde ao que você acredita com força lá dentro. E quando você muda essa frequência, muda tudo. É como se sua mente fosse o roteirista e sua vida fosse o filme passando na tela. Você evoca outra história no cinema da sua realidade. Precisa escrever outro roteiro nos bastidores. Então bora olhar com carinho para o que você vem repetindo aí dentro, porque às vezes o único vilão da sua história é o personagem que você está insistindo em interpretar. E o herói? Bom, ele já está pronto, só esperando ser chamado para a cena. Muda o roteiro e assista a vida estrear uma nova versão de você, muito mais leve, poderosa e verdadeira. Capítulo 6 menos o jogo da entrega. Como soltar e ainda assim conquistar. Vamos ser sinceros aqui. A gente aprendeu que para conquistar algo, tem que correr atrás, agarrar com força, não soltar nunca. Parece até que se você relaxar um pouco, o universo vai achar que você desistiu. Eu vivi assim por muito tempo, menos apertando tudo com medo de perder. Controlando cada passo, querendo garantir o resultado antes mesmo de começar, exaustivo. Né? Mas aí a vida me mostrou uma coisa que no começo eu achei absurda. Soltar não é perder. É abrir espaço. E mais, tem horas que você só conquista o que quer de verdade depois que solta. Louco isso, né? Mas quando você entende o jogo da entrega, tudo começa a fazer mais sentido. Entrega não é cruzar os braços esperando cair do céu. É o contrário. É fazer a sua parte, com presença e intenção. E depois, confiar. É deixar de sufocar o desejo com ansiedade. É parar de agir por medo e começar a agir por alinhamento. A real é que o universo não trabalha bem sob pressão. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais as coisas travam. Mas quando você solta, quando acredita que vai dar certo mesmo, sem saber como, aí o fluxo acontece. As portas abrem, as peças se encaixam. Esse capítulo é um convite para você mudar o jeito de jogar esse jogo. Porque conquistar com leveza é possível. Soltar o controle não é sinal de fraqueza. É sinal de maturidade espiritual. E olha, quando você aprende a jogar assim, a vida começa a te surpreender do jeitinho mais incrível. Solta, mas não se perde. A arte de deixar fluir sem abandonar o caminho. Soltar o controle. Isso sempre me pareceu coisa de gente que desistiu. Tipo, deixa pra lá, a vida que se vire, mas não é bem assim. Aprendi que soltar não é abandonar. É confiar. E sinceramente, descobrir isso foi um alívio. A gente cresce. Com aquela ideia de que tem que estar no comando de tudo, o tempo inteiro, plano A, B, C, tudo calculado. Queremos garantir o resultado antes mesmo de dar o primeiro passo. Só que quanto mais você tenta controlar tudo, mais o universo dá um jeitinho de te mostrar que não é por aí. Foi assim que eu descobri a arte de soltar o controle sem perder o rumo. Parece contraditório, eu sei. Mas olha, é possível, sim, andar com direção e, ao mesmo tempo, permitir que a vida te mostre o melhor caminho. Soltar o controle é parar de querer forçar o fluxo. É ter um objetivo claro, mas não ficar agarrado ao como e ao quando. É seguir com fé, não com tensão. É saber aonde quer chegar, mas estar aberto ao jeito que o universo vai escolher para te levar até lá. E isso, meu amigo, não tem nada a ver com fraqueza, pelo contrário. É sinal de maturidade emocional. É ter segurança suficiente para dizer, eu estou indo, mas não preciso controlar cada curva. É confiar que a estrada se revela um pedaço de cada vez.
Quando você solta, a vida respira com você. As coisas começam a acontecer com mais leveza, fluidez, sincronia. O que era travado começa a se abrir. O que parecia distante começa a se aproximar. Então, se você está aí cansado de tentar segurar tudo nas mãos, experimenta soltar um pouco. Respira, alinha seu coração com a intenção certa e segue. Sem desespero, sem rigidez. Só com confiança e clareza, porque no fim das contas você não perde o rumo quando solta o controle. Você só para de brigar com o caminho. Fé com o pé no chão, acreditar agindo, não parado. Durante muito tempo eu achava que ter fé era cruzar os braços, olhar para o céu e esperar que alguma coisa caísse do nada, tipo um milagre que viria me salvar no último segundo. Mas depois de algumas quedas e umas boas sacudidas da vida menos, eu entendi que fé de verdade não é passividade, é direção consciente. Fé prática é quando você acredita tanto que nem precisa provar. Você só vai com o coração firme, a mente em paz e o passo confiante. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que mesmo sem ver o final, o caminho está certo. E isso, meu amigo, faz uma diferença danada. Muita gente confunde fé com espera. Mas a fé que move o universo não é a que espera parado. É a que age com propósito. É você plantar com amor, regar com paciência e confiar que a colheita vem menos mesmo sem saber o dia exato. Não tem passividade nisso. Tem presença. Ter fé não é não fazer nada. É fazer o que dá com o que você tem, onde você está. E ao mesmo tempo soltar o apego ao resultado. É tipo andar com os olhos vendados, mas sentindo que tem chão debaixo dos pés. É confiar tanto na caminhada que não precisa ficar olhando para onde todo mundo está indo. A fé prática te coloca em movimento. Ela diz, vai, que eu te sustento. Não é mágica sem esforço, nem esforço sem alma. É equilíbrio, é ritmo, é ação alinhada com intuição. Então, se você está esperando um sinal para agir, esse é o sinal. Começa com o que tem. Faz o que pode, mas faz acreditando. Porque quando a fé é vivida no dia a dia com atitude, coragem e entrega, o invisível se organiza e a vida responde. Fé não é passividade, é presença ativa, é caminhar mesmo quando não tem certeza. Porque a certeza, ela vem no meio do caminho, conectando com o invisível, pequenos exercícios para entrar no fluxo do universo. Se tem uma coisa que mudou minha vida foi entender que viver em alinhamento com o universo não é sorte, é prática. É tipo a academia da alma. Quanto mais você treina, mais natural fica. Não tem segredo místico, nem precisa morar num templo no alto da montanha. O fluxo tá aí, imitado o lugar, só precisa aprender a se sintonizar. E para isso, eu criei uns rituais simples que me ajudam a alinhar com essa energia invisível, mas poderosa. Coisa de poucos minutos por dia, sabe? Mas que faz uma baita diferença. O primeiro exercício que eu amo é o famoso silêncio intencional. Eu paro tudo, fecho os olhos e só escuto o que está rolando dentro de mim. Sem música, sem celular, sem distração. Só eu e o universo, trocando ideias sem palavras. Às vezes vem uma paz, às vezes vem um incômodo, mas sempre vem algo verdadeiro. Outro que virou rotina por aqui é o tal do respira e sente. Sabe quando você está no meio do caos e sente que vai explodir? Para, respira bem fundo, segura uns segundos e solta devagar. Faz isso umas 3 vezes e pergunta em silêncio. O que o momento está tentando me mostrar? Você vai se surpreender com as respostas. Tem também o diálogo com o invisível, que é escrever como se estivesse batendo papo com o universo. E o começo como oi, universo, hoje eu tô assim, e deixo fluir. Escrevo o que estou sentindo, perguntando, desejando. Quando relaio, muitas vezes encontro respostas que nem sabia que estavam dentro de mim. E claro, não posso esquecer do mais poderoso de todos. A gratidão antecipada. Sim, agradecer pelo que ainda nem chegou, porque quando você vibra como se já tivesse recebido, o universo entende o recado e começa a mexer os pauzinhos. Esses exercícios são simples, mas potentes. Não é sobre ritual mágico, é sobre sintonia real. Porque quanto mais você se alinha, mais tudo começa a fluir. As ideias, os encontros, os sinais, as soluções, e você percebe que não está sozinho. Nunca esteve. Então, se hoje você sente que está tudo meio travado, experimenta praticar isso um pouquinho por dia. Conversa com o universo. Escuta o que vem a grades antes. Respira fundo e solta. Porque no fim das contas, se alinhar é só isso. Lembrar que você e o universo falam a mesma língua. Só esqueceram de praticar capítulo 7-o alinhamento que atrai. Você é o imã, não o caçador. Chega uma hora na vida em que a gente cansa de correr atrás, de insistir, de se desgastar, de tentar forçar as coisas a acontecerem no grito. Eu vivia assim por muito tempo, era como se eu estivesse sempre caçando o que eu queria. Feito alguém com fome atrás da última migalha. Mas um dia caiu a ficha.
Eu não precisava ser o caçador. Eu podia ser o imã. Sim, isso muda tudo. Porque quando você entende que o que você busca também está te buscando, você para de agir por desespero e começa a agir por presença. E olha, alinhamento é exatamente isso, né? Viver de um jeito tão conectado com quem você é, coisas certas começam a vir até você sem correria, sem drama, sem empurrar a maré. A vida não responde à pressa. Ela responde à vibração. E a verdade é que você atrai aquilo que está em sintonia com o que você vibra, sente, acredita e faz. Então não adianta pedir abundância e vibrar escassez. Não adianta querer amor e carregar mágoa. Não adianta sonhar alto e viver com medo de cair. Esse capítulo é um convite direto e reto para você virar essa chave. Pra ser do modo, preciso conquistar e entrar no modo, vou me alinhar. Porque quando você se torna a pessoa que já vive a energia do que deseja, o universo não resiste, ele se entrega. E sabe o melhor? Isso não exige esforço maluco, nem mágica mirabolante. Exige consciência, clareza, verdade e um toque de coragem para parar de correr e começar a atrair. Porque, no fundo, você nunca precisou caçar nada. O que é seu, vem quando você vira o imã. Certo. Bora descobrir como fazer isso juntos. Lei da atração com o pé no chão. O universo não é um gênio da lâmpada. Tá, vamos lá. Chegou a hora de falar da famosa lei da atração. Mas sem enrolação, sem fumaça colorida, sem aquele papo místico que mais confunde do que ajuda. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na prática, é que o universo não é um mágico de cartola, nem um gênio pronto para realizar pedidos do nada. Ele responde a algo bem mais poderoso, a frequência que você emite, isso mesmo. Não, só fechar os olhos, repetir um mantra e esperar cair um carro do céu, né? Eu já tentei, confesso, e o máximo que ganhei foi frustração e um torcicolo. Porque a verdade é que a lei da atração funciona, mas não é milagre. É lógica energética. Simples assim. Funciona mais ou menos assim. Você vibra o que você sente, não o que você fala. Ou seja, pode repetir, eu sou próspero 1000 vezes por dia, mas se por dentro você está com medo, dúvida ou se sentindo um fracasso, adivinha o que vai atrair? Pois é, a chave está em alinhar pensamento, emoção e ação. Pensar o que você quer, sentir como se já tivesse e agir como se fosse possível. Não é sobre ilusão, é sobre coerência. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você quer ouvir música boa, tem que girar o dial na frequência certa, não adianta berrar pro rádio. E sabe aquele papo de o universo conspira a seu favor? Ele até conspira sim, mas só quando você para de sabotar o sinal. Quando você solta o controle, mas mantém a direção. Quando você se respeita e para de se encolher com medo do mundo. Então bora tirar a capa mágica dessa lei e olhar para ela com mais consciência. Atração é vibração. Vibração é escolha. E escolha é poder. No fim, a tal lei da atração é só o universo fazendo o papel dele, refletindo de volta aquilo que você coloca no mundo. E aí, o que você tem emitido ultimamente? Vibração vence correria. Menos desespero, mais sintonia. Olha, eu já fui o rei da pressa. Corria feito doido atrás das coisas, como se o universo fosse me esquecer se eu parasse por 5 minutos. Era uma ansiedade disfarçada de foco. Só que no fundo era medo. Medo de não dar certo. Medo de não ser suficiente. Medo de atrasar minha vida. Mas um dia, no meio do caos mental, eu percebi. Não era sobre fazer mais. Era sobre... Certo, sim, isso muda tudo. Porque enquanto eu me matava para fazer acontecer, parecia que tudo travava. Nada fluía. Aí, quando eu respirava, me alinhava e soltava o freio, as coisas começavam a andar. A real é que vibração, ação desesperada, sempre. Não estou dizendo para ficar parado esperando milagre, tá? Mas estou dizendo que, se a sua ação vem do medo, da falta ou do desespero, ela mais atrapalha do que ajuda. É tipo correr com um sapato amarrado no cadarço errado, não vai dar bom. A sua vibração é a senha de acesso ao que você quer. E ela é determinada por como você se sente, não por quanto você faz. Quando você está em paz, confiante, grato, o universo entende. E começa a te enviar respostas. Agora, quando você entra no modo pilha fraca, fazendo tudo correndo nervoso, no automático, o universo também entende. Mas entende que você está vibrando desespero, escassez. Eu não acredito que vai dar certo. E aí? Adivinha o que volta para você? Então, bora inverter esse jogo? Em vez de correr feito maluco, começa alinhando por dentro. Se sente bem, inteiro, completo. E age com intenção, não com pânico. Quando você vibra como se já fosse real, você encurta o caminho porque vira um imã, não um fugitivo.
Ação sem alma é só barulho. Vibração certa é GPS direto pro que você quer. E se tem uma coisa que eu aprendi, foi isso. O universo escuta mais o seu coração calmo do que sua mente gritando. O universo não é surdo. Ele só atende pedido com o endereço certo. Sabe aquela sensação de que você está pedindo e nada, parece que o universo está te ignorando, né? Eu já me senti assim, como se estivesse mandando um pedido para uma caixa de correio quebrada. Mas aí eu descobri uma parada que mudou tudo, o universo entrega assim. Ele entrega quando a sua vibração está em coerência com o que você pede. Eita, agora complicou. Calma, vem comigo que eu te explico. Imagina que você pede amor, mas vive reclamando da solidão. Ou pede dinheiro, mas sente medo toda vez que olha o extrato bancário. Adivinha, o universo não entende palavras. Ele entende frequência emocional. Ele escuta o que você vibra, não o que você fala. Não adianta pedir coisas grandes com sentimento pequeno. É como tentar ouvir música boa num rádio fora da estação. É psyche. A verdade é que quando o seu pensamento, sentimento e atitude estão batendo certinho, o universo entende que agora sim, essa pessoa está pronta, e aí ele entrega. E entrega bonito. Eu já vi isso acontecer na minha vida de um jeito que até arrepia. Teve uma época que eu estava cansado de lutar contra a maré. Decidi soltar, confiar e sentir como se já tivesse tudo aquilo que eu queria. Parece maluquice, né? Mas foi aí que começou a acontecer. Coincidências, nada disso. Foi o Universal batendo na porta com a encomenda. Coerência é quando o que você pensa, sente e faz estão dançando a mesma música. Quando você quer algo, mas vibra dúvida, o universo sente. Quando você quer algo e vibra certeza, ele sorri e manda. Sem esforço forçado, sem correr atrás, sem esgotamento. Flui. Então, se tem uma dica que eu te dou de coração aberto, sente primeiro, vibra primeiro. Age como se já fosse real, porque o universo não trabalha com quem quer, ele trabalha com quem está pronto. E estar pronto é ser, antes de ter, no fim das contas. A pergunta que muda tudo é: você está pedindo com a boca ou com o coração inteiro? Porque o universo, ele sempre entrega, mas só para quem coloca o seco de endereço postal certo. Coerência emocional. Capítulo 8 menos quando tudo muda. O universo sorri com você. Tem um momento na vida que parece mágico, não tem outra palavra. Você acorda num dia comum, faz as mesmas coisas de sempre, mas algo dentro de você muda, de leve, quase imperceptível. Só que aí o mundo lá fora começa a mudar também. Parece coincidência, mas não é. É o universo sorrindo com você porque finalmente você sorriu primeiro por dentro. É como se depois de tanto bater cabeça, tanta luta, tanto porquê comigo, você olhasse para o céu ou para dentro e dissesse: tá tudo bem, eu confio, e pronto. A engrenagem gira, o vento muda, e até o sol parece nascer diferente. Não é que o universo mudou, foi você que mudou de frequência, e agora ele pode te acompanhar no novo ritmo. Esse capítulo aqui é tipo um abraço, um lembrete de que quando a gente para de lutar contra o fluxo e começa a dançar com ele, tudo ganha outro tom. O que antes parecia obstáculo vira ponte, o que era dor vira aviso, e o que era silêncio vira sinal. Eu já vivi esse momento de virada. Não teve fogos, nem música de filme, mas teve uma paz tão forte que parecia gritar. E quando eu vou, entende que o universo nunca foi seu inimigo. Ele só esperava você parar de se sabotar e se alinhar com o que é seu. Então se prepara, porque daqui pra frente não é mais você tentando agradar o universo. É ele sorrindo junto, caminhando do seu lado e dizendo: agora sim, vambora. Viver em fluxo. Quando a vida fica leve e a intuição vira GPS. Sabe aquele dia em que tudo flui? Você acorda e sente que o universo está a seu favor. As coisas encaixam sem esforço. E parece até que o mundo te entende. Então, isso é viver em fluxo. E olha, vou te contar. Tem coisa melhor não, eu demorei para entender isso. Sempre fui do tipo, quanto mais eu faço, mais eu mereço. Mas a real é que quanto mais a gente força, mais trava. A vida é sobre correr feito louco, é sobre sentir o ritmo certo. Tipo dança. Se você pisa fora do compasso, tropeça. Mas quando entra no passo certo, tudo vira dança bonita. Viver com leveza não é viver sem fazer nada. É fazer o que tem que ser feito sem se carregar de peso. É confiar que tem algo maior organizando as coisas. E a tal da intuição é como se fosse aquele sussurro da alma dizendo: vai por aqui. Quando você escuta, tudo clareia. Tem dia que a cabeça grita, faz isso. Mas o coração tá ali, calmo, dizendo espera. E eu te juro, toda vez que segui o coração, me dei melhor. Quando a gente se alinha, parece que até os sinais de trânsito cooperam menos sem exagero. É como viver surfando. Não adianta remar feito doido se a onda ainda não veio. Mas quando ela chega, se você estiver ali,
atento, presente, conectado. Meu amigo, você desliza sem esforço, sem medo. E sabe o mais curioso? Quando você vive assim, as oportunidades te acham. As pessoas certas aparecem, o dinheiro flui, as ideias brilham. Parece-me, mas é só você finalmente vibrando, no seu ritmo natural. Então, se eu puder te dar um conselho, assim de coração, solta um pouco, escuta mais, sente o caminho. A vida em fluxo é leve, mas poderosa. E quando você aprende a confiar nela, o universo inteiro dança com você. E quando o código é ativado? A história real de Christian Dior que ninguém te conta assim. Já reparou que algumas pessoas viram a chave e, de repente, bum, tudo muda? Pois é, eu sou fascinado por isso. Gente que parecia estar afundando. E do nada ativa um código interno, muda de frequência e a vida vira um espetáculo. Sabe quem me vem à cabeça? Christian Dior, sim. O estilista que virou sinônimo de elegância, luxo e poder criativo. Mas calma aí, deixa eu te contar. Um lado dele que pouca gente fala. Antes de brilhar nas passarelas de Paris, Dior estava quebrado, doente, perdido. Ele era só mais um sonhador no meio do caos da guerra. A família faliu, a saúde dele foi pro chão. Os projetos, todos dando errado, nada fluía. Sabe aquela sensação de estar nadando contra a maré? Ele estava exatamente assim. E ele tentava de tudo, mas a vida parecia rir da cara dele. Já passou por isso, só que teve um momento em que algo clicou dentro dele. Ele começou a parar de correr atrás feito doido e ouviu algo que dizia: confia. Não foi um grito, foi tipo um sussurro da alma. A intuição dele apontou para a moda. Mas não qualquer moda. Uma revolução no jeito de vestir, de se ver, de sentir. E aí, meu amigo, o universo não só abriu as portas, ele escancarou um portão dourado. Em 1947, Dior lançou sua primeira coleção. Resultado, um estrondo, um renascimento. O new look dele reacendeu a esperança no pós-guerra, trouxe feminilidade de volta, leveza, beleza. Era mais que roupa, era símbolo, era alma, era código ativado. E aí vem a parte mais doida. Tudo aconteceu quando ele decidiu parar de resistir, se alinhar com o que ele realmente sentia e confiar nesse código invisível que todos nós temos. É quase como se o universo estivesse só esperando ele se posicionar. Tipo, aê, agora sim, toma aqui seu presente. Essa história mexe comigo porque me faz lembrar que ninguém precisa ser perfeito ou estar 100% pronto para ativar seu código. Você só precisa estar conectado com o que te move de verdade, menos aquele desejo puro, sincero, quase infantil. Sabe, então, se você tá aí sentindo que nada anda, que a vida tá no modo reprise, lembra, o sol precisa ser tocado. E ele tá aí, dentro de você, esperando o momento certo para despertar. O Dior provou isso. Agora é a sua vez. Bora ativar esse código e deixar o universo te aplaudir de pé. Sofrer para quê? Talvez. Para despertar o novo significado do sofrimento. Olha, vou te falar uma coisa que pode parecer meio doida no primeiro momento, mas que virou uma chavinha gigante na minha vida. O sofrimento não é seu inimigo. Na real, ele pode ser seu maior mestre. Pois é, aquele cara chato que te visita nas horas mais difíceis que parece que quer te derrubar. Está mais para professor disfarçado do que para vilão. A gente foi ensinado a correr da dor. Fugir, tampar, negar, ignorar. Mais a gente tenta calar, mais ela grita. Já percebeu? É como se ela falasse: ei, olha pra mim, presta atenção. E aí quando finalmente a gente para e escuta, pá, vem a revelação. Ela mostra o que tá fora do lugar, o que tá precisando mudar, o que você não quis encarar por medo, orgulho ou só costume mesmo. O sofrimento é tipo aquele alarme incômodo que toca no meio da madrugada. Ninguém gosta, claro, mas ele só está te acordando porque tem fumaça. E se tem fumaça, melhor levantar e ver. Ele cutuca para transformar. Ele arranca da zona de conforto e te joga de cara com verdades que você talvez nunca teria coragem de ver sozinho. Claro que, na hora, dói, arde, dá vontade de desistir. Mas é justamente nessa parte que mora o ouro. Porque se você tiver coragem de atravessar o sofrimento em vez de ficar só tentando sair correndo dele, você sai do outro lado diferente. Mais leve, mais lúcido, mais livre. Não estou romantizando a dor, viu? Nem dizendo que você tem que ficar sofrendo à toa. O que eu estou dizendo é: ela tem um papel, um recado, uma chave escondida. E quando você olha para ela com esse olhar mais maduro, mais desperto, ela perde o poder de te arrastar e começa a te elevar. Então, da próxima vez que o sofrimento bater na porta, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, tenta perguntar o que isso está tentando me ensinar. Pode ser aquilo. Aí comece o seu verdadeiro milagre. Sofrer não é punição. É portal, é código. E você está pronto para decifrar. Conclusão. O último aviso. Descubra o
Os códigos antes que seja tarde chegamos aqui. Ufa, que jornada, né? Mas olha, não é o fim, é só o começo. Sério, agora que você viu tudo isso, sentiu, refletiu, talvez até se arrepiou em alguns momentos. Que vai fazer com isso? Porque deixa eu te falar uma coisa que talvez você já saiba, mas tava fingindo que não, o universo não espera. Ele tá em movimento. O tempo todo. Ele gira, pulsa, responde. E enquanto isso tem gente aí, talvez você ainda tentando controlar tudo, correr atrás, forçar, provar, lutar, mas o código não se revela para quem está tentando dominar o jogo. Ele aparece quando você decide jogar diferente. O ciclo é simples, mas exige coragem. Coragem de soltar, de confiar, de parar de se sabotar com pensamentos pequenos. Crenças repetidas e essa mania de achar que tem que sofrer para merecer. Quem te ensinou isso, hein? Porque o universo nunca exigiu sacrifício. Ele só quer alinhamento. Olha, o sofrimento até te trouxe até aqui, não vou mentir. Mas ele não precisa te acompanhar para sempre. Ele já cumpriu o papel dele. Te cutucou, te acordou, te incomodou. Agora é hora de entender que a dor pode até bater, mas o sofrimento é escolha. E aí vem o último aviso. Não daqueles cheios de medo, castigo ou culpa, não. Esse aviso é mais como um sussurro que fica ecoando no fundo da mente. Quando você deita a cabeça no travesseiro, você está vivendo a vida que realmente sente que merece? Sayers, for ainda não, tá tudo bem, mas não adia mais. Não espera mais um sinal. O código já tá piscando dentro de você há tempos. E a grande verdade é essa. Você não precisa de permissão, só precisa de decisão. Vai lá, vibra, sintoniza, desbloqueia. Porque quando você descobre o universo não só sorri, ele dança com você. O eco dos sinais. Quando a vida repete até você acordar. Já reparou que tem coisa que parece que se repete na sua vida? Tipo, um déjà vu emocional. Você muda de lugar, muda de pessoa, muda até de cabelo. Mas o problema é o mesmo. A sensação, o nó na garganta, a frustração. A vida dá volta sim, mas quando você não aprende, ela dá looping, meu amigo. E sabe por quê? Porque a vida é mestre em repetir os sinais até você parar de ignorar. É como se o universo tivesse um megafone invisível gritando: "Ei, presta atenção aqui!" Mas a gente insiste em tapar os ouvidos com distrações. Com trabalho demais, com desculpas, com o velho é só uma fase. Nada é só uma fase quando se repete o tempo todo. Isso é um sinal, um grito disfarçado de coincidência, um alerta disfarçado de rotina, uma mensagem escondida no caos. E aí, se você não entende na conversa mansa, vem o grito, Vemotombo. Vem o fim de um ciclo que você não quis encerrar com consciência. Eu já vivi isso mais de uma vez. E sinceramente, dói perceber que o que mais te atrasa é o que você mais insiste em manter. Uma ideia, uma crença, uma relação, um jeito antigo de pensar. E enquanto a gente não se abre para enxergar com novos olhos, a vida continua batendo na mesma tecla, como quem diz: "Ei, ainda não entendeu? Entua. Toma mais uma dose." Mas olha, quando você entende, tudo muda. O cenário ainda é o mesmo por fora às vezes, mas por dentro. Por dentro tem um desbloqueio, uma paz que antes parecia impossível. É como se você finalmente lesse a legenda do filme que estava passando em silêncio na sua frente há anos. Então, se hoje você está vendo os mesmos padrões, as mesmas dores, os mesmos resultados frustrantes, não se culpe, mas também não finja que não é com você. A vida só quer te ensinar, não punir. Ela quer te despertar, não castigar. Sinais estão aí piscando feito farol em noite de neblina. Só falta você parar, respirar e decidir: ok, agora eu entendi. Pode mudar o capítulo. E quando você entende, a vida não precisa mais repetir. Ela agradece e te leva para outro nível. Chega de lutar com a vida. Um convite final para parar de resistir e começar a decifrar. Sabe aquele momento em que você sente que está cansado de se debater contra a correnteza? Pois é, talvez esse seja o sinal que você estava esperando para simplesmente parar de resistir. Parar mesmo. Baixar a guarda. Soltar o controle, respirar fundo e dizer: tá bom, universo, eu tô pronto para entender, porque olha, a vida não está contra você. Nunca esteve. Ela só quer que você enxergue. Mas enquanto você insiste em controlar tudo, prever tudo, resolver tudo na força, você acaba ignorando o mapa que está bem na sua frente. Mapa sutil, cheio de pistas, sinais, repetições e até silêncios. Sim, os silêncios também falam. E muito... Esse aqui não é um texto para convencer, é um convite. Um convite para você virar a chave. Trocar a armadura por curiosidade. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, perguntar o que isso está tentando me mostrar. É um movimento simples, mas cara, muda tudo. E eu te falo de coração, quando a gente para de lutar, a vida começa a conversar.
com sinais, com sincronicidades, com sorrisos inesperados no meio do caos. É mágico, pode até parecer, mas na real é só você finalmente sintonizado na frequência. Será? Você e o fluxo. Então bora. Chega de resistência, hora do decifrar. Hora de entender que tudo isso que você está vivendo é só uma parte de algo muito maior querendo te despertar. E sinceramente, eu acho que você já tá pronto. Mais do que nunca, só falta aceitar o convite. E se jogar, e no final, o sorriso veio de dentro. Respira fundo comigo agora, de verdade. Fecha os olhos por um segundo. Sente o ar entrando, o peito abrindo. E repete baixinho aí, só para você ouvir. Eu paro de sofrer. Eu começo a compreender. O universo sorri. E agora, eu também... Cara, que poder tem isso, né? Não é só uma frase. É uma virada... Um portal. É tipo quando você tá andando na lama, sujo, exausto, e de repente percebe que a saída sempre esteve a 2 passos para a esquerda. Só que você estava ocupado demais tentando vencer na força, enquanto o caminho estava te sussurrando bem baixinho, vem por aqui. Parar de sofrer não é se fazer de forte, é se permitir leveza, é dizer para si mesmo. Chega de viver no automático, chega de achar que tudo tem que ser na marra. Eu escolho diferente. E nossa, como isso muda tudo! Quando a gente troca o desespero por presença, o mundo muda de cor, literalmente. E não, o universo não virou mágico da noite pro dia, ele sempre foi. A diferença é que agora você tá com os olhos abertos. Tá conectado, tá falando a língua dele, não com palavras bonitas, mas com frequência, com entrega, com confiança. Esse último passo é simples e profundo. Sorria junto com o universo. Sim. Mesmo que as coisas ainda não estejam perfeitas, mesmo que ainda doa um pouco, sorria com o peito, com a alma, com aquela certeza gostosa de quem finalmente entendeu o jogo. Porque no fundo, a chave não era lutar, era compreender. E agora que você sabe disso, bem-vindo ao início de tudo. O código foi ativado. Agora é você e o universo, sorrindo juntos.